Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje, a gente vai mergulhar direto no material fantástico chamado O Arquiteto e a Tempestade. É, na verdade, uma jornada visual incrível pela biologia do nosso cérebro. Pensa no cérebro como um mestre arquiteto, construindo memórias super delicadas dia após dia. Mas o que acontece quando uma tempestade hormonal gigantesca e implacável atinge em cheio essa construção? Bom, é exatamente essa neurobiologia fascinante que a gente vai desvendar agora. O que é realmente interessante neste slide é que ele quebra um mito gigantesco sobre a nossa mente. Sabe aquela ideia de que a memória é só um arquivo fotográfico passivo do passado? Pois é, a biologia mostra o exato oposto. O verdadeiro propósito da memória não é olhar para trás, mas sim garantir a nossa sobrevivência no futuro. É uma ferramenta super dinâmica. Ela guarda dados valiosos com um único objetivo central: otimizar as nossas decisões e conseguir prever os cenários que ainda estão por vir. Sensacional, não é? Para estruturar bem essa jornada neurobiológica, a gente vai seguir este roteiro super claro. Primeiro, a construção da memória. Em seguida, a dinâmica da neuroplasticidade. Depois, a tempestade do estresse e a cascata do cortisol. E para fechar, vamos entender o colapso sistêmico e, claro, a rota da resiliência. Tudo muito lógico e fácil de acompanhar. Então, vamos começar com a parte 1, a construção da memória. Olha só, transformar uma simples experiência sensorial em uma arquitetura mental permanente não é mágica, tá? Exige um processo biológico rigoroso dividido em 3 fases fundamentais. Primeiro, vem a codificação, que é quando os estímulos, tipo o que a gente vê e ouve, viram um código neural. Depois entra a consolidação. Esse é o cimento, o que realmente fortifica a informação a longo prazo. E por último, a evocação, que é a nossa capacidade ativa de resgatar essa estrutura toda e trazê-la de volta ao palco da nossa consciência. E no nível celular, a coisa toda fica ainda mais incrível. O aprendizado não é uma energia abstrata vagando por aí. Na verdade, quando a gente aprende algo novo, um grupo super específico de neurônios acende e dispara junto, de forma sincronizada. Eles formam o que a ciência chama de engrama. É literalmente a fundação estrutural se instalando fisicamente no tecido do nosso hipocampo. Avançando um pouco, chegamos à parte 2, a dinâmica da neuroplasticidade. E isso ilustra brilhantemente como o cérebro fortifica essas fundações que acabamos de ver. Para transformar memórias de curto prazo em longo prazo, os neurônios precisam de matéria-prima. E a grande estrela aqui é o BDNF. Ele funciona como um verdadeiro fertilizante biológico no cérebro. É ele que dispara o gatilho anatômico para a sinaptogênese, dando à célula a capacidade de criar fisicamente novas conexões, que a gente chama de espinhas dendríticas. Só que a biologia não vive apenas de construir, a gente também precisa organizar a casa. De um lado da balança temos a potenciação de longa duração, ou LTP. Esse é o motor que fortalece as sinapses e fixa o que realmente importa. Do outro lado temos uma sacada genial do corpo, a depressão de longa duração, a LTD. Ela age como um podador vital. Com a atividade mais baixa, ela reduz na entrada de cálcio e simplesmente apaga de propósito aquele ruído de fundo desnecessário. Esse esquecimento seletivo é absolutamente crucial para manter a nossa mente limpa e funcional. O que nos leva ao grande conflito da nossa história na parte 3, a tempestade do estresse. A gente precisa redefinir o que é o estresse de uma vez por todas. Ele vai muito, mas muito além de um simples cansaço mental no fim do dia. Ele é, na verdade, um estado biológico sistêmico de alerta máximo. A nossa biologia junta os nervos, o sistema imunológico e o sistema endócrino numa manobra gigantesca para defender a nossa homeostase. É um redirecionamento massivo e urgente de energia focado puramente na sobrevivência. E o grande dilema da vida moderna está justamente nessa diferença. O estresse sistêmico é aquela resposta física imediata e vital, tipo fugir de um predador de verdade. Mas o nosso cérebro atual lida quase o tempo todo com estresse processivo. Ou seja, o nosso córtex pré-frontal processa ameaças psicológicas complexas e antecipatórias como uma preocupação social ou as contas para pagar, exatamente como se fossem um perigo físico mortal. A gente entra em desespero antecipando coisas que nem existem fisicamente ali na nossa frente. Vamos detalhar como essa reação química acontece, na parte 4, a cascata do cortisol. Certo, vamos mergulhar nisso aqui, porque é a exata cadeia de comando do nosso corpo, o famoso eixo HPA. Funciona assim. Lá no topo, o hipotálamo detecta a urgência e secreta o CRH. É a sirene tocando. Aí, a glândula pituitária capta a mensagem e libera o ACTH na circulação. Por fim, as glândulas adrenais, que ficam logo em cima dos nossos rins, recebem essa ordem e começam a fabricar e despejar quantidades assombrosas de cortisol direto na corrente sanguínea. Mas tem um detalhe metabólico fascinante aqui.
O cortisol não fica guardadinho em tanques, só esperando a gente levar um susto ou não. Ele é fabricado estritamente sob demanda, a partir do colesterol lá dentro das mitocôndrias. E isso cria um gargalo metabólico. É por isso que existe um pequeno atraso, um retardo inevitável entre a percepção da ameaça e aquela inundação real e completa de cortisol pelo corpo. A gente literalmente precisa fabricar a resposta do zero. E para trazer isso para o nosso dia a dia, a saúde real não significa ter zero cortisol, tá? O importante é a fluidez dessa curva, com aquele pico forte e natural logo ao acordar. O problema gigante é que o estresse crônico simplesmente achata essa linha vital. E adivinha? É a exata explicação biológica do porquê tanta gente pode acordar com uma exaustão terrível de manhã, mas chegar à noite numa hipervigilância total, ligadona, sem conseguir desligar para dormir. É a curva invertida. E é aí que chegamos ao ponto mais obscuro, na parte 5, o colapso sistêmico. O drama dessa tempestade hormonal implacável é o que a gente chama de resistência aos glicocorticoides. O corpo fica tão inundado de cortisol o tempo todo que os receptores das células simplesmente ficam dessensibilizados. Eles ficam surdos à mensagem. Isso quebra aquele ciclo de feedback negativo, o freio biológico que diria, ok, fim da emergência. Sem esse freio, o corpo entra em uma espiral de inflamação crônica que parece não ter fim. É uma verdadeira catástrofe sistêmica. E os custos dessa tempestade não brincam em serviço, eles afetam tudo. O nosso fertilizante BDNF sofre uma redução drástica no cérebro. O hipocampo começa a ter atrofia e até morte neuronal, literalmente corroendo as memórias. O sistema imunológico falha feio, abrindo portas para inflamações crônicas. Ocorre disfunção metabólica com acúmulo de gordura. E para piorar o cenário, a serotonina e a dopamina despencam, alterando completamente o nosso humor. Mas calma, que tem luz no fim do túnel. Vamos mudar a energia e entrar na parte 6, a rota da resiliência. Felizmente, o nosso corpo tem uma carta na manga incrível. O sistema nervoso parasimpático atua como nosso grande amortecedor biológico. E a chave de ouro para isso é o nervo vago. Ele cria um reflexo colinérgico poderoso que é altamente anti-inflamatório. É ele quem manda a mensagem definitiva para o cérebro dizendo, pessoal, fim da ameaça, desligando o alarme de emergência e restaurando a paz interior. Juntando todas as peças, o grande segredo para voltar a esse estado de adaptação saudável não é tentar se isolar do mundo e bloquear o estresse a todo custo, mas sim restaurar ativamente as nossas flutuações hormonais naturais. Quando a gente estimula esse freio sensacional do nervo vago, a informação cede. Isso limpa a área, tira o cérebro desse estado neurotóxico e, finalmente, dá permissão total para o BDNF voltar a agir e consolidar a memória, reconstruindo toda aquela arquitetura. E tudo isso nos deixa com uma reflexão super prática e urgente. Sabendo agora que o estresse altera fisicamente a estrutura do cérebro, destruindo aquela fundação delicada, de que forma a gente pode engajar ativamente o nervo vago hoje mesmo para proteger o nosso mestre arquiteto interior? Como a gente pode começar a dar esse comando de fim da ameaça para o próprio corpo? Fica aí o grande convite para a gente explorar isso e assumir o controle. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação até o final e a gente se vê na próxima análise.